A Zona Oeste é a maior área do município do Rio de Janeiro, com mais de 70% do território, e a que mais cresce em população, incluindo a terceira idade. 41% da população carioca vive na Zona Oeste. É a área do Rio de Janeiro que mais cresceu nos últimos anos. Segundo o relatório da Prefeitura, entre 2000 e 2015, enquanto toda a cidade teve um crescimento da área construída de 36,6%, na Zona Oeste houve uma expansão de 80%. Foi nesta região que, na década de 1970, nasceu e cresceu a Universidade Castelo Branco, que lidera até hoje a posição de maior e melhor universidade privada da região. Atualmente, os bairros da Zona Oeste estão entre os que concentram o maior número de academias da terceira idade, instaladas em praças e parques, o que demonstra o crescimento e a mudança comportamental de estilo de vida da população. De acordo com o levantamento da Cortex, empresa em inteligência de vendas B2B na América Latina, o Rio de Janeiro conta com 2.098 academias, sem considerar as megas academias, as grandes marcas. É notável, portanto, o avanço e mudanças no comportamento da população com relação à saúde física. Da Universidade Castelo Branco, o CB em Foco de hoje é sobre as demandas da educação física na Zona Oeste. Neste episódio, você vai entender como a Universidade Castelo Branco, que tem o maior centro esportivo da região, modernizou sua metodologia de ensino para se adaptar às mudanças de comportamento da sociedade. O convidado de hoje é o professor Sérgio Tavares, profissional de educação física e mestre em ciências da motricidade humana. Com larga experiência de mercado, o professor atua em diversas áreas, incluindo o ecoturismo, uma área que precisa ser vista e mais explorada na Zona Oeste. Professor, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Tudo bem, também estou muito feliz de poder trocar essa ideia com o público que resolve nos dar essa oportunidade de conversa, né? Eu confesso que é uma grande responsabilidade estar com o senhor aqui, sabendo da sua atuação, da sua experiência e principalmente da sua trajetória na UCB. Vou começar com uma pergunta muito básica, assim, que eu acredito que os nossos ouvintes interessem muito e talvez tenham essa dúvida também. Fala-se muito em educação física. Professor, na sua avaliação, o que é a educação física? Logo nos primeiros períodos da universidade, nós esclarecemos isso, porque a decisão de um jovem na hora de escolher a sua carreira é uma decisão muito ingrata. Imagine, com 15, 16 anos, você ter que tomar uma decisão que vai impactar o resto da sua vida inteira e muito diretamente os próximos 40 anos de atuação. Você imagina, assim, se todo mundo que decide fazer um curso de Direito sabe exatamente o que é o direito, se todo mundo que resolve fazer um curso de comunicação sabe exatamente o que é viver desse segmento no país, né? E na educação física isso é muito mais latente. Por quê? Porque essa é uma decisão muito mais apaixonada do jovem do que uma decisão consciente de um projeto de vida muito estruturado. E a educação física mexe com o lazer e o prazer das pessoas. Então, ela inclina muitas dessas pessoas que são apaixonadas por alguma coisa que tem a ver com essa etapa da vida para trazer para a carreira. Eu, por exemplo, vim para a educação física exclusivamente porque era atleta de vôlei e queria ser treinador de vôlei. Todo mundo vem por alguma coisa desse tipo, mas se perguntar exatamente o que é, o primeiro período tem esse desafio pela frente, é uma das coisas que nós procuramos resolver logo. A educação física, ela trata de tudo que pode ser estudado sobre o movimento consciente das pessoas. As outras espécies se movem por instintos. Nós não, nós fazemos planos, nós temos perspectivas subjetivas de atuação mediante a natureza, mediante o planeta. E para isso nós precisamos construir planos. E quem nos leva para lá e para cá é o nosso corpo. Então, nós dependemos de uma estrutura motora, nós dependemos de uma estrutura emocional, nós dependemos de uma estrutura fisiológica, e o corpo de disciplinas que formam a educação física tem principalmente a função de organizar alguém que vai lidar com isso profissionalmente, para além das suas paixões.
Tem muita gente que gosta de criança. Nós também gostamos de criança, mas estudar a estrutura pedagógica de um PIC é muito diferente de fazer um PIC para entreter simplesmente os pequeninos. Então, existe uma linha de formação ligada a isso. Nós estudamos o que o ser humano tem para colocar à sua disposição enquanto ser em progresso durante principalmente o seu tempo livre, voltado para a sua perspectiva de prazer, de lazer ativo. É isso que nós fazemos na educação física. Passamos aí alguns anos da nossa vida fazendo uma graduação que nos coloca em condições de estruturar para as pessoas aquilo que elas já apresentam por instinto, que é o seu prazer, que é a sua perspectiva de busca de felicidade. Né? Como fazer isso sem estar em paz com o seu próprio corpo? E eu não estou me referindo ao corpo como uma estrutura anatomofisiológica. Essa estrutura política, social e cultural que é o nosso corpo, que conta a nossa história, que carrega os nossos planos, que carrega os nossos sucessos. Como lidar com isso? O nosso objeto de trabalho é esse corpo. Muito bem. O senhor está há muito tempo na Universidade de Castelo Branco. O curso de Educação Física, a graduação em Educação Física na universidade, é uma referência. A gente tem uma história, a universidade tem uma história de muito sucesso. Como é que o senhor vê o curso de quando o senhor chegou à universidade e hoje? Quem quer cursar Educação Física hoje, por que procurar a Universidade de Castelo Branco? Eu cheguei em 85, né? Então já se vão aí 40 anos praticamente. Cheguei como aluno para a graduação. Naquele momento, a universidade não era universidade ainda e já era uma das referências para que se formasse profissionais dentro dessa área. E ao longo desses anos, eu tive a chance de testemunhar com o trabalho junto a companheiros, primeiro meus companheiros na graduação, depois meus companheiros na pós-graduação e no corpo docente, eu tive a chance de acompanhar um processo que representa uma experiência humana muito, muito rica. Fundar uma universidade, participar de um grupo que fundou uma universidade, foi uma experiência humana muito forte. Sob a liderança da família Gissoni, naquele momento, sob a liderança da professora Vera Gissoni, né, nós vimos as faculdades integradas, né, que ainda era assim, como dizia o professor da época, um grande colegião, porque toda a nossa origem tem a ver com colégio, né, se transformar na primeira universidade fundada na Zona Oeste. Fundar uma universidade em qualquer lugar do mundo já é um desafio muito difícil. Acredito que fundar a PUC, por exemplo, no Rio de Janeiro, tenha sido um feito muito forte. Mas fundar uma universidade num enclave social como é a Zona Oeste do Rio de Janeiro transforma esse mérito em algo que realmente nos enche bastante de vaidades, porque nós não somos uma universidade na Zona Oeste, nós somos a Universidade da Zona Oeste. E foi uma coisa muito legitimada pelas demandas que essa região exige. Baixíssimo índice de qualidade de vida, né, humano, o IDH daqui é muito baixo, altíssima densidade demográfica, isso é a tempestade perfeita e a universidade nasceu a partir daí. Grande contribuição foi dada pelo curso de Educação Física, que foi logo alçado a um dos principais do país. Aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos a saudosa Universidade Gama Filho, outras universidades privadas surgiram, nós temos uma relação muito boa, muito saudável com as nossas co-irmãs, né, mas acreditamos muito no que nós fazemos. Então, o nosso trabalho, ele se caracteriza por caprichar muito no que é tradicional, conservador e representa valores. Os nossos valores com as disciplinas mais tradicionais, eles são muito conservados por nós, com muito carinho, e atuar nas frentes que ainda são frentes desafiadoras. Então, trabalhando bem o que é tradicional e buscando aquilo que é inovador, a Castelo Branco, na educação física, conseguiu feitos bastante interessantes. Por exemplo, daqui saiu a ideia de que os centros psiquiátricos precisavam ter um profissional de educação física. Hoje se tem que fazer concurso e é um cargo que se efetivou. Por exemplo, daqui se tirou a ideia que profissionais de educação física poderiam estudar no turno da noite. Foi a primeira instituição do Brasil a ter um curso de educação física ministrado à noite. Hoje é muito comum no Brasil inteiro nós vermos isso. Por exemplo, aqui se chegou à conclusão que o esporte dentro de comunidades com alto índice de vulnerabilidade social
precisava se transformar em uma disciplina, já estava na hora de ser sacado do senso comum para ganhar uma estrutura acadêmica para formar quadros. Hoje nós temos aí alguns programas conhecidos, como as Vilas Olímpicas, como os Piscinões, cujo projeto técnico saiu da Castelo Branco, a partir de alguns empreendimentos. As Vilas Olímpicas, por exemplo, foi um convênio que nós fizemos com um empreendedor social, famoso na política, mas que antes disso já era profissional de educação física, que era o Chiquinho da Mangueira, que fez a Vila Olímpica da Mangueira. O nosso convênio permitiu que nós decodificássemos para um governo específico. À época, o prefeito César Maia encomendou isso aqui na universidade e nós montamos a estrutura que poderia ser não replicada, não reaplicada, mas replicada em variados cenários. Então, esse tipo de inovação, eu devo estar esquecendo alguns aqui, vale a pena lembrar o que foi feito, hoje dirigido por ex-alunos nossos, boa parte desse processo, o Paradesporto e a Educação Física Especial foi muito prestigiado dentro do nosso curso e também virou uma frente importante de atuação de profissionais de Educação Física. Isso caracteriza o nosso curso. Quando a gente precisa estudar alguma coisa que é tradicional, por exemplo, a nossa anatomia hoje é estudada dentro de uma escola onde se formam médicos, onde se formam fisioterapeutas, enfermeiros. Então, é um estudo de anatomia bastante firme, bastante sólido, mas em contrapartida a esse estudo necessário e conservador, nós temos o ecoturismo. É uma das disciplinas mais prestigiadas hoje dentro do curso por aquilo que o mercado mostrou para nós recentemente. E a gente vem, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, quanto nos grupos de pesquisa, trabalhando bastante essa questão. Os pontos que tu está trazendo hoje, está esclarecendo aqui para a gente, porque, por exemplo, um aluno que quer fazer educação física, que está sonhando, é grande o leque de oportunidades que ele tem para trabalhar. Muitos pensam assim, a educação física se limita ao quê? A ser professor de educação física numa escola ou estar numa academia. E a gente percebe com a sua explicação, com o seu conhecimento, como que esse campo é amplo. Por exemplo, o ecoturismo. Qual é o benefício do ecoturismo? Além da sala de aula, por exemplo, para a formação profissional de alguém. Eu quero estudar educação física. Eu posso ter uma especialização que eu possa atuar diretamente com o ecoturismo? Além de haver especialização, é um dos segmentos mais bem pagos que existem no mercado hoje, porque inclusive não tem ainda o prestígio que tem a área das academias. Então tem muita gente querendo trabalhar em academia, mas não tem muita gente, por exemplo, querendo fazer trabalhos ligados a trilhas, ligados a esportes náuticos naturais, por exemplo, stand-up paddle, a canoa havaiana, o caiaque, as práticas de montanhismo, a escalada, o rapel para além das trilhas, né? A vela, o mergulho autônomo, são muitas frentes que requerem a nossa formação básica e os cursos de aperfeiçoamento, porque nós aqui estudamos todo o desenvolvimento pedagógico, todo o desenvolvimento fisiológico e depois os cursos de aperfeiçoamento vão nos levar a ter contato direto com essa questão. Mas o que é que a educação física apresenta que não é de senso comum? Então, por exemplo, é muito comum você deve se sentir muito bem na beira do mar. A presença do mar deve te trazer uma sensação boa, né? Isso, normalmente as pessoas pensam assim. Então, fazer ginástica dentro de uma academia é bom, é maravilhoso, não vamos desqualificar o que acontece quando você, por exemplo, resolve sair de sedentarismo e se juntar a um grupo de trabalho numa academia, fazer a sua corrida na esteira, mas aqui a gente tem um grupo de pesquisa específico sobre isso. Assim, esse bem-estar que as pessoas sentem não é um bem-estar à toa. Nós, seres humanos, hoje, Homo sapiens, tivemos a nossa fase evolutiva vinda do oceano. Todos nós estamos chegando do oceano. Dessa época, a nossa célula guarda resíduos químicos que têm influência direta no nosso metabolismo. Essa ciência chama-se talassoterapia. Nós exploramos esse prazer específico que o ser humano tem para estimular a prática dos exercícios próximo ao mar, ao ambiente de balneário. Então, normalmente, se você correr na esteira, vai te fazer muito bem. Mas se você correr na beira do mar,
aquilo vai movimentar elementos químicos no teu metabolismo que vão te dar um rendimento melhor e diferente do que aquele que você tem correndo na esteira. Esse é um dos exemplos das questões de ecoturismo que tem que sentar na carteira e estudar. Que maravilha, eu acho que nós vamos precisar de um episódio só para falar de ecoturismo. Com certeza os próximos virão pela frente. O senhor falou uma palavrinha mágica aí, que antes da gente voltar à questão da estrutura, do diferencial do nosso curso, do curso de Educação Física da UCB, o senhor falou uma palavra mágica, sedentarismo. É uma palavra que hoje está muito presente na preocupação das pessoas. Existe hoje toda uma preocupação do culto, não só do culto ao corpo, à imagem, mas à qualidade de vida. Todo mundo buscando uma vida mais saudável, mas entrar no risco de combater esse amigo sedentarismo é muito difícil. Qual é a sua dica para quem se sente sedentário e como começar a avançar no combate ao sedentarismo? A primeira dica, a mais importante de todas, é todo mundo entender que sedentarismo não é uma época da sua vida, não é um estágio da sua vida. Sedentarismo é o nome de uma doença. Quem é sedentário está doente. A sua doença, por causa do sedentarismo, vai se manifestar em algum lugar. Ela vai se manifestar na sua coluna, ela vai se manifestar no seu pulmão, ela vai se manifestar no seu coração, ela vai se manifestar no seu emocional, mas a doença mãe, a doença do guarda-chuva é o sedentarismo. Por quê? Vai aí outro exemplo da nossa formação. Porque a nossa espécie, o Homo sapiens, ele não foi desenhado para ficar parado. O desenho que deu certo é um nômade, caçador e coletor. Até bem pouco tempo atrás, a data nossa era em termos de 200 mil anos atrás. Agora descobriram umas coisas lá no norte da África, pode alterar um pouco isso. Mas vamos ficar com o dado mais antes. Há 200 mil anos, mais ou menos, nós começamos a andar pelo planeta. Nós só vencemos porque nós conseguimos fazer algumas coisas que têm a ver com níveis específicos de esforços rotineiros e cotidianos, que tinha a ver com a nossa necessidade de nos deslocar. Para isso, caçar, pescar, correr e interagir com o planeta, de maneira que isso entrou para o nosso metabolismo e nós conseguimos vencer a natureza, as outras espécies humanas. Por exemplo, por que nós estamos aqui e não os neandertais? Nós só conseguimos porque nós desenhamos uma ferramenta para isso. Essa ferramenta foi assim até 12 mil anos atrás, de maneira com teste. Aí nós fizemos a Revolução Agrícola. Já ficou diferente. Já dava para ficar parado ao invés de correr para um lugar e para o outro. Conseguimos pegar os animais mais dóceis, prender nos currais e conseguimos começar a esperar as plantas nascerem ao invés de ficar correndo atrás delas. Isso já foi ruim para o nosso corpo, porque a gente estava acostumado a fazer coisas maiores, melhores e mais intensas. Mas a tragédia maior foi há uns 5 ou 6 mil anos atrás, porque nós inventamos uma coisa chamada cidade. E aí a gente passou a não ter nem que fazer o que a gente fazia antes. Dava para ficar num lugar esperando as coisas acontecerem perto de nós. Isso para nós é uma tragédia, porque nós não somos desenhados para fazer esse tipo de rotina. Então, o que acontece conosco? Quando a gente vai na academia, quando a gente vai no clube, ou quando a gente vai em algum lugar para fazer atividade física, a natureza ela é muito exigente, mas ela não é muito inteligente. Então, o que ela faz? Você vai ficar sedentária, Elza? Tá bom, então eu vou arrebentar a tua coluna, eu vou arrebentar o teu pulmão, tá bom? Não vai me levar para caçar, não? Não vai me levar para pescar, não? Então eu vou correr atrás do meu prejuízo. Se você for à academia e começar a correr na esteira, ela acha que você levou ela para caçar. Ele te deixa em paz. A leitura do corpo, quando a gente vai fazer uma atividade física regular, é que nós voltamos à nossa ancestralidade. Ela entende que você está caçando, que você está pescando, que você está se movimentando. E aí ela te deixa em paz, você não fica doente. Então, a doença mãe é o sedentarismo. Gente, meus amigos, que aula! Eu já só estou começando o bate-papo com ele e já estou pensando em fazer o curso de Educação Física, porque realmente hoje é um banho de conhecimento aqui. O principal é ficar bem longe do sedentarismo. Isso aí... Qual é a sua dica para isso, professor? A tomada de consciência de que a saída dessa zona de conforto exige algum sacrifício que vai ser plenamente recompensado. Olha,
Não é para todo mundo, tá? Mas, em média, um ser humano depende de 3 a 4 meses para estabelecer uma nova rotina pedagógica, uma rotina metabólica, desculpa. Então, isso quer dizer o seguinte, que se você, por mais preguiçosa que você seja, se você conseguir encarar com disciplina uma rotina de 3 a 4 meses, em que você vai à academia 3 vezes por semana para fazer alguma atividade que você goste, quando for no 5º mês, você vai querer ficar preguiçosa e o teu corpo não vai deixar. Ele vai te empurrar para a academia novamente. E daí para frente vão surgir os resultados. Quando você vê os resultados, isso vai te trazer uma transformação interna que se traduz no prazer dos resultados. E aí você nunca mais vai parar. Então você precisa ter disciplina para esse primeiro momento. E o grande truque é escolher alguma coisa que você goste de fazer. Essa é a grande dica. Como é da nossa natureza, de alguma coisa você gosta, você só tem que procurar. Talvez seja ir para ginástica, fazer ginástica. Tem gente que gosta. Talvez seja dançar. Tem gente que gosta. Talvez seja caminhar. Tem gente que, porque caminhar, caminhar, dar uma volta no quarteirão não vai adiantar. Mas nesse momento, por exemplo, eu tenho um aluno que está sendo treinado porque ele vai subir o Kilimanjaro. São quase 6.000 metros na África. E é caminhada. Nós estamos fazendo um programa firme de caminhada, que é um treinamento específico para isso. É pesado, é difícil, é intenso e é caminhada. Ele não vai correr uma maratona, ele vai subir uma montanha em que a gente tem que fazer um monte de adaptações à rotina dele. Então, até a caminhada pode entrar se é o que você gosta. E, às vezes, o que você gosta leva você a estar animado para fazer coisas que você não gosta. Então, um pequeno depoimento pessoal. Eu tenho 60 anos, eu sou surfista desde os 12. São quase 50 anos de surf. Eu sou apaixonado pelo meu esporte. Mas o meu esporte cobra muito do ombro, da coluna na área cervical e lombar e do joelho. Então, eu não sou muito afinado com os exercícios indoor, mas eu tenho uma série de musculação que serve só para eu poder me manter em forma e não me lesionar, porque a minha idade já exige que eu tenha esse tipo de cuidado. Se eu quiser continuar surfando, eu tenho que fazer isso. Então, quando você faz uma coisa que você gosta muito, você até procura fazer outras coisas, seja na outra atividade física, seja numa dieta, porque você está motivado por aquilo que você gosta de fazer te proporciona. Então, a dica é procurar alguma coisa que você goste e fazer uma estrutura na órbita disso que te dê a chance de experimentar isso com intensidade. Gente, esse episódio tinha que ter o nome de Papo 10, né? Agora, professor, essas dicas maravilhosas é para qualquer idade? Eu, por exemplo, sou uma pessoa 60 mais. Acabei de descobrir que eu estou com uma doença do sedentarismo. Essas dicas servem, por exemplo, uma pessoa de mais de 60 pode começar a qualquer momento? Existe uma dica diferente? É mais difícil? Uma vez um professor que esteve conosco aqui, que já está aposentado, ele falava isso. Ele fala assim, educação física é até a morte. E essa morte que é anunciada com tanto drama para a gente, né? Para alguns melhor esclarecido sobre o que significa aí a sua vida espiritual, e existem vários caminhos para isso, mas não existe dúvida que a gente tem que viver até o último dia na plenitude daquilo que o planeta pode oferecer para a gente. Então, muitas pessoas muito bem-sucedidas no esporte começam depois dos 60. E eu estou falando de pessoas que vêm a ter resultados. Estou falando de pessoas que depois começam a gostar tanto, começam a competir, começam a ganhar medalhas, começam a ganhar reconhecimento depois dos 60. Muitos exemplos, entendeu? A pessoa descobre que gosta de nadar. E aí com 60, muitas vezes ela está aposentada, ela tem tempo, ela treina melhor. E ela também tem melhores recursos, ela começa a viajar o mundo. Daqui a pouco essa pessoa está atravessando o Canal da Mancha, está fazendo a travessia do Havaí. Isso tudo acontece depois dos 60. Tem muita gente, muitos exemplos nessa direção, até porque nós tivemos um ganho de longevidade nos últimos anos, né, dos anos 70 para cá. Nós tivemos, em média, no planeta, uma longevidade em torno de 20 anos. Então, assim, você tem que, se você tem 60 e poucos ou 60 e muitos, você tem que decidir o que você vai fazer até os 90 e pouco, que não é tão pouco tempo assim. É bastante tempo para você escolher o que vai fazer.
né? Olha, gente, uma coisa é certa. Mais do que falar do curso de educação física, do diferencial, um grande papo de motivação aqui. Eleva qualquer autoestima, viu, professor? Bom. E o momento fitness, professor? Tá na moda, todo mundo agora tá falando da comida fitness, do movimento. O que é isso? Fitness tá começando a ceder Explica pra espaço, gente. tá começando a ceder espaço para o conceito de wellness, né? Então, o fitness, ele foi um movimento importantíssimo que explodiu no planeta a partir, principalmente, do final dos anos 70, início dos anos 80. Nós tínhamos aquele modelo da ginástica, que era um modelo muito ligado... Não foi isso exatamente que os gregos inventaram, né? O que os gregos fizeram foi uma associação entre a atividade física e a vida espiritual, né? Então, na Grécia, a melhor maneira de se entender o que acontecia na Grécia é se você fizer um paralelo com as religiões que têm algum tipo de atividade física ligada aos rituais. Vamos, exemplo, aqui no Brasil, o candomblé. O candomblé, ele tem relação direta entre os movimentos da dança e a presença das entidades. Então, quando você está dançando, você está gastando caloria, você está fazendo movimentos, você está desenvolvendo a sua coordenação motora, o que qualquer dança faz. Mas a sua motivação, ela é espiritual. Isso é que os gregos faziam. Os gregos tinham como modelo um panteão de homens e mulheres belíssimos, muito fortes, muito bonitos, dentro de um padrão estético altíssimo. Então cabia à educação religiosa do grego a busca desse padrão. Mais para frente, o capitalismo principalmente contribuiu para uma reorganização em que isso saiu do meio, a ideia do vigor físico saiu do meio militar e sofreu uma releitura, principalmente através dos suecos, para a questão da saúde. Então, se precisava ter saúde através dos movimentos ginásticos. Ginástica é um termo grego que as pessoas mantiveram, mas a perspectiva de fazer qualidade de vida profilática, assim, não ficar doente porque faz ginástica, é uma ideia sueca que ganhou força no planeta todo e vem ganhando nomes diferentes. Então, depois que os suecos inventaram que fazer ginástica faz bem para a saúde e trouxeram estudos científicos que garantiram esse resultado, os nomes vêm modificando. Você acabou de citar um dos nomes que começou a ganhar muita força, como eu falei, no início da década de 80, final da década de 70, quando nós tivemos alguns adventos aqui no Brasil. Por exemplo, começou a ficar famoso o tal do teste de Cooper, e as pessoas fizeram até uma expressão nova. Aqui no Rio de Janeiro, antigamente, se falava assim, não, eu não falava eu vou correr, eu falava assim, eu vou fazer um Cooper. Lembra disso? Lembra. Mas porque se chegou à conclusão que aquela medida, daqueles minutos, com aquela distância, era que dava a noção de como estava nosso condicionamento aeróbico, e a gente precisava assegurar isso. As pessoas começaram a fazer isso na praia, muito, inclusive. E as academias de ginástica, que eram frequentadas por homens, não havia mulher em academia. Homens, para você ter uma ideia, nesse momento, as academias eram frequentadas, as academias de peso livre, não havia aparelhos, eram homens que iam, imaginem essa cena hoje, de sunga, de sandália havaiana e com uma toalha. Assim é que se fazia ginástica. E as mulheres não chegavam perto desse ambiente. Na Zona Sul, se começou a juntar a partir de uma inspiração que veio dos Estados Unidos da América, com a Jane Fonda, ginástica. A partir dos embalos do sábado à noite, que ela aparecia dançando. Que ganhou ainda força, mais ou menos naquela época ali, da discoteca, começou a ganhar força esse modelo. A Olivia Newton-John participou disso bastante também, foi quase que uma sucessora da Jane Fonda. E aí as mulheres começaram a se aproximar em pequenos grupos, até que um grupo se aproximou da musculação. E houve uma novela na Rede Globo, em que a Beth Faria... Baila comigo, era exatamente, isso? Essa novela foi um ícone de divulgação dos princípios das academias, em geral, mistas, com a ginástica e a musculação feita por homens e mulheres. Isso explodiu no início dos anos 80. E esse conceito de fitness vem dessa coisa da beleza, do modelo. E aí, já no início desse século, começou a se desenvolver em cima desse modelo o wellness, que é o bem-estar. A gente está substituindo a prioridade da estética
pelos nossos exames em dia, a qualidade de vida. Então, as academias começaram a deixar de ser escravas da estética e se transformaram em um lugar onde as pessoas vão buscar saúde no seu sentido mais amplo e não somente da questão estética ou da ausência de doenças. O bem-estar biopsicossocial passou a fazer parte desse contexto e aí o fitness começa a dar os seus passos finais para ceder o modelo de wellness, até porque com o aumento da nossa longevidade, as academias estão cada vez mais frequentadas por pessoas de 60 a mais. São alunos que não saem quando acaba o verão e que se transformam em pessoas muito leais àquilo que é orientado. Então, basicamente, o fitness é isso aí. Eu queria que você falasse um pouco, explicasse um pouco para a gente, aumentasse nossa base de conhecimento. Diante dessa mudança de comportamento da população, o senhor está explicando da estética, as pessoas saem da estética para a saúde, a UCB, recentemente, nesse período pós-pandemia, numa atitude muito consciente, ela se reposicionou como uma universidade, uma escola, vamos chamar de escola de saúde na Zona Oeste. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como a UCB, como foi esse reposicionamento e como que a UCB adaptou a sua metodologia de ensino a essa nova realidade da sociedade. Até internamente nós conversamos como é que ainda isso não virou um movimento geral. O planeta, para o ser humano, quase terminou por causa de questões de saúde. Qualquer segmento que sobreviveu à pandemia, qualquer núcleo humano que sobreviveu à pandemia, se não reagiu ao que aconteceu, tem um problema de interpretação da realidade muito confuso. Como não fazer alguma coisa depois da pandemia? Nós estamos falando aqui, nós somos sobreviventes. Nós sobrevivemos aquilo. Qual de nós não perdeu pessoas próximas? Como não fazer dentro do nosso trabalho alguma coisa que corresponda a isso? Primeiro ponto. Segundo ponto. Por força das circunstâncias, alguns setores se deslocaram para a comunicação online. Acabando a pandemia, a gente precisava reagir às questões da saúde e a gente precisava não voltar para fora dos setores online aquilo que ficou melhor lá ou que se adequou bem lá. A universidade precisou reagir a esse conjunto de realidades. Então decidimos que a resposta que a sociedade precisava, pelo princípio da universalidade, ao qual nós precisamos servir com muita lealdade, era posicionar a nossa casa em direção à saúde. Que não vai acontecer, se Deus quiser, mas se acontecer de novo alguma coisa parecida com o que aconteceu, a Universidade de Castelo Branco vai ter contribuído com as lições que aprendeu daquilo que viveu e sobre o que sobreviveu. Porque muitas instituições de ensino sequer sobreviveram à pandemia. Não só as pessoas morreram. Muita coisa morreu com a pandemia. Nós sobrevivemos. Então nós estamos preparados para no futuro organizar as reações da humanidade naquilo que nos cabe, no nosso perímetro de atuação e de influência, porque o mundo humano entendeu que existe uma questão ligada à saúde que não pode andar como estava andando antes da lição. Então a universidade se posicionou. E aí, na esteira disso, ainda fundamos a primeira escola médica fundada dentro da Zona Oeste. Essa escola médica, ela é um marco que, inclusive, justifica com muita força a possibilidade da nossa decisão. Os cursos remanescentes, à exceção do direito, que tem uma dimensão de saúde social estúpida, mas a questão da saúde biológica ficou por conta dos outros cursos que mais diretamente se associam. A questão da manutenção do direito nos cursos presenciais é por conta da saúde social. Os demais cursos, medicina, fisioterapia, enfermagem, nutrição, educação física, farmácia, biomedicina, estão mais diretamente ligados ao tema. Com isso, o espaço físico também teve que mudar. Estamos, nesse momento, fazendo uma grande reforma, porque nós precisamos ampliar o que, principalmente? A nossa estrutura laboratorial. Estamos, em breve, inaugurando um núcleo de laboratórios que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais avançados núcleos do Rio de Janeiro. Isso tudo se justifica por aquilo que o mundo aprendeu com a pandemia e que a nossa casa não podia ficar insensível. Falando especificamente desse espaço de saúde, da educação física como uma área de referência dentro da saúde, a UCB tem o maior centro esportivo da Zona Oeste. Explica pra gente melhor
esse centro esportivo, o que acontece, o que ele oferece para a comunidade da Zona Oeste, o que as pessoas podem procurar, encontrar no centro esportivo da UCB? Tem uma questão de coerência. Tudo que nós estamos falando aqui tem que se encontrar dentro da Universidade de Castelo Branco. Imagine estar aqui conversando, né? E aí a pessoa fala, tem uma coisa que não vai dar para fazer aqui, que é a praia, que a gente falou, né? Mas assim, a nossa condição geográfica, ela precisa ter até nessa questão, por exemplo, nós não temos a praia aqui do lado, mas nós temos convênios que justificam tranquilamente os nossos argumentos. Então, nós precisamos dar às pessoas a segurança de que tudo que nós estamos tratando aqui, assim, tá bom, eu quero sair do sedentarismo, tá bom, eu quero fazer uma coisa que eu gosto, tá bom, então você pode vir na UCB, que você vai ter aqui um médico, fisioterapeuta, um enfermeiro, mas se você quiser fazer alguma coisa de atividade física, o local dentro da área privada mais bem equipado da Zona Oeste que existe nesse momento é aqui. Se você quiser, por exemplo, se dedicar à natação e você quiser bater um recorde, a única piscina olímpica que existe nessa condição, nessa área do Rio de Janeiro, é essa daqui. Mas nenhuma é homologada. É uma ilustração apenas, mas assim, nós temos a possibilidade de atender porque existe esse espaço que você está falando. É realmente um espaço muito amplo, muito rico, que acolhe iniciativas em todas essas frentes, seja com o ginásio, com o parque aquático, com o campo de futebol, com a excelente academia que nós temos, a clínica escola de fisioterapia, nós temos um complexo bastante rico mesmo, para nosso orgulho, hoje uma referência aonde toda a nossa comunidade pode acessar com muita facilidade. Nós estamos aqui, as nossas portas, os nossos muros existem por convenção, mas a universidade vive daquilo que está fora dos muros e não dentro. Então, a nossa ideia é que as pessoas estejam aqui convivendo com tudo isso que nós estamos conversando aqui, seja dentro do nosso centro esportivo, seja estudando com os nossos cursos. Hoje, você pode se aproximar para estudar conosco esse ano que vem ainda vai melhorar isso, mas a partir do primeiro ano do ensino médio até a sua pós-graduação, você pode ficar por aqui conosco, como eu fiz, por exemplo, né? E tantos da região fizeram, né? Nós estamos aqui há 50 anos, nós estamos falando através desse canal com muita gente que está vendo os netos se juntarem a nós aqui, né? Então, o centro esportivo ele está apto a receber em alto nível, porque ele é um laboratório. Nós precisamos colocar acontecendo ali o que há de mais moderno na educação física do mundo. Não é do Brasil, não, porque a formação profissional de educação física brasileira é uma das melhores do mundo. Nós somos de referência no planeta em relação à educação física. E aí, para nossa vaidade, a Castelo Branco é uma referência nacional. Isso também não é uma opinião só nossa. Há pouco tempo, a Folha de São Paulo fez um ranking. Nós temos em torno de 600 a 700 cursos no mundo. Nós ficamos aí entre os 40 melhores do país, né? No Rio de Janeiro, por alguns detalhes, a gente não ficou em primeiro. E nós ficamos à frente de escolas importantes, renomadas, públicas, federais, estaduais. Nós temos muito que nos orgulhar e temos muito para oferecer a quem chega perto da gente. Professor, eu ficaria o dia inteiro nesse bate-papo com o senhor, mas eu já aproveito para convidar, porque a gente tem assunto, tem informação, tem valor para trocar aí para muitos episódios. Mas eu gostaria, para finalizar, primeiro agradecer imensamente a sua participação, o senhor ter aberto o espaço na sua agenda tão concorrida para estar aqui com a gente. Eu queria que nas considerações finais o senhor falasse, explicasse para quem, depois dessa, que seguramente vai querer conhecer melhor a UCB, para quem ainda não conhece. Quem quer estudar, eu quero estudar na UCB. Como fazer? Qual é o processo? Está tendo processo seletivo? Como se inscreve? Quais as expectativas para esse primeiro semestre de 2024? Nessa escola de saúde que é tão referência, tão perto da gente, no coração da Zona Oeste. A primeira ação é convidar. Assim, as pessoas que vêm ao UCB se encantam conosco, né? Então, se você hoje está procurando um caminho, vem fazer uma visita. Vai ser muito bem recebido. Nós temos um corpo de funcionários que vai mostrar tudo isso que eu estou falando.
e muito mais, porque nós estamos aqui limitados pela questão do que a gente pode falar a respeito. Então, a primeira questão é fazer uma visita à Universidade de Castelo Branco. Claro que muito disso pode ser esclarecido pelas nossas redes sociais, os primeiros contatos podem ser feitos a partir dali também, e a nossa forma de aproximação basicamente é essa. As nossas redes sociais são muito intensas, são muito ativas. Nós temos a nossa central de matrícula, que é o núcleo que deve receber as pessoas que vêm aqui. E, nesse momento, muitos cariocas estão decidindo como fazer essa aproximação de um projeto de vida. Então, nós temos tudo isso por um investimento muito ao alcance daquilo que nós sabemos que a nossa região e a nossa cidade podem fazer. Então, a nossa escola ela é preparada para receber as pessoas que podem estar conosco aqui, porque são cariocas, muitos da Zona Oeste, nem todos, nós temos muita coisa acontecendo na Zona Sul. Do outro lado da Zona Oeste, nós temos muitos alunos naquela região de Barra, Recreio, Vargens. Hoje, com a via aberta, ficou muito mais fácil, mas assim, que se aproximem, que se informem e que estejam conosco aqui o mais breve possível. É isso, é o CB de portas abertas, conectada com a sociedade e oferecendo, acima de tudo, não só um diploma, mas conhecimento com valor agregado. Muito obrigada, professor. Esse foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a colaboração da jornalista Ana Almeida, no roteiro e produção, direção e edição de áudio, Bruno Sileno. Muito obrigada e até o próximo episódio.